Bom, um outro aspecto que é importante vocês terem em mente é que nós estamos falando de uma veia do chamado espectro da esquerda, né? Eu sei que essa é uma apreciação que nós fazemos da esfera política da sociedade, né? Direita e esquerda. Mas quando eu falo esquerda, vocês entendem que eu estou me referindo, dentre todos os aspectos da esquerda que existem, né? Você tem lá o aspecto socialista, o aspecto eugenista, o aspecto nacionalista. Você tem o socialista, não é? Que é um mundo. Não existe um socialismo, existem vários socialismos: leninista, gramscista, trotskista, fabiano e por aí vai. Tem vários autores na escola de Frankfurt e assim por diante. E é claro que, como nós já vimos, a teologia da libertação é o braço eclesial, é o braço religioso desta forma de pensar o ser humano, a sociedade e a vida como um todo. Então, nesse sentido, é importante que vocês entendam o seguinte: a teologia da libertação, justamente porque usa a epistemologia marxista, né, a forma de esquerda de pensar, justamente porque usa essa epistemologia, ela joga com palavras, ela joga com as palavras. Lenin, que foi um dos líderes da União Soviética no século XX, e a União Soviética, vocês sabem que, como Marx falou da revolução, né, da necessidade de fazer a revolução, mas não deixou por escrito como implantar o comunismo após a revolução feita, aconteceu que cada um que subiu ao poder foi tentando construir o seu próprio comunismo na União Soviética. E cada um foi, né, construindo ali o seu arcabouço de ideias, dentre eles Lenin. O Lenin dizia que a realidade é feita de palavras. Como você expressa a realidade? Como você expressa ideias? Como você define a realidade ao seu redor ou a realidade a seu próprio respeito? Com palavras. A palavra é o meio por excelência pelo qual o ser humano se comunica e a partir do qual, portanto, se constrói absolutamente tudo. Tudo. Você implanta ideias ou retira ideias com o poder da palavra. Você ensina, você destrói com o poder da palavra. As palavras têm poder, e exatamente este poder. Se eu tenho algo aqui dentro de mim, na minha mente, né, na minha alma, e eu quero que isso também esteja dentro de você, que recurso eu tenho para transferir daqui para aí? Telepatia? Osmose? Não. Palavra. É o que nós estamos fazendo aqui. O curso não é exatamente a transmissão de ideias por meio das palavras. Sem palavras, nós não temos realidades humanas. Então Lenin teve essa sacada. Quem detiver o poder sobre as palavras e sobre o conteúdo, o significado das palavras, domina a realidade. Foi a partir desse pensamento leninista que outros pensadores vieram depois. O Antônio Gramsci, por exemplo, se serviu desse pensamento. Antônio Gramsci foi o fundador do Partido Comunista Italiano. E eles se serviram, né, daquilo que hoje a gente conhece como guerra cultural. Né? Se você detiver os meios de comunicação, os meios de mídia, em outras palavras, os meios de comunicação da palavra, você manobra uma sociedade inteira. Imagina na igreja. Se você quer manobrar a igreja para lá ou para cá,
domine as palavras, né? O uso que se faz delas. Isso pode parecer algo abstrato, algo vago, mas não é. É muito concreto. Então, quem domina as palavras e o significado delas, domina as realidades. Então, a teologia da libertação, ela fez isso com o vocabulário católico. E vocês vão percebendo teologia da libertação, sobretudo na repetição de certas palavras, né? Repetição de certas palavras, insistência em alguns termos e algumas expressões. Isso é muito próprio da teologia da libertação. Vocês percebem que eu, abrindo um parênteses aqui, eu evito usar o termo teólogos da libertação, porque uma coisa são os teólogos da libertação, outra coisa são aqueles que pensam a partir da égide, do elan, do arcabouço de ideias, da perspectiva da libertação. Vocês acham que sei lá, o bispo lá do interior da Bahia, da diocese de Santo Antônio do Maracujá, sei lá, vou inventando aqui, extremamente progressista, né? Libertador, como nós costumamos chamar, TL. Mas você acha que ele sabe que o modo dele pensar está errado? A gente viu isso lá no ponto 4, lembra? Ele não sabe, ele nem é teólogo. Não é que ele estude para pensar daquela forma, ele nem estuda. Ele foi formado, ele foi formatado para pensar daquele jeito. Ele é um produto, ele não é um produtor. Então, o teólogo da libertação é o produtor das ideias. Mas existem os produtos. Então, a maioria, meus queridos, é importante entender isso, a maioria no clero, no episcopado, nas congregações e institutos religiosos, nas editoras católicas, nas TVs católicas, enfim, são produtos da teologia da libertação, não são produtores. Eles nem sabem. Se você pedir para eles explicarem o que é a teologia da libertação, eles nem sabem o que é isso. Eles simplesmente pensam daquela forma, porque foram recrutados para pensar daquela forma, e eles nem sabem que aquela forma de pensar é resultado de todo um esforço anterior a eles para fazê-los chegar àquela maneira de pensar e agir. Então, na perspectiva da libertação, né, voltando aqui, para não chamar teólogos, né, na perspectiva da libertação, contida tanto no clero como em muitos líderes, muitas lideranças da igreja, catequistas, coordenadores, formadores de opinião, etc., existe esse uso indiscriminado de certas palavras que, no fundo, são portas abertas para que se interprete a coisa como se quiser, né? Então, vou dar alguns exemplos. A palavra pobre é uma palavra muito cara na perspectiva da libertação. Os pobres, defesa dos pobres, opção pelos pobres, favorecer os mais pobres. Bom, veja o jogo que há em torno desse tema, desse termo, pobre. É um termo que aparece nos documentos, principalmente das conferências latino-americanas. Apareceu primeiro em Medellín, 1968, depois em 1982 em Puebla se acrescentou a opção preferencial pelos pobres, foi reiterado em Santo Domingo, 1992, depois conferência de Aparecida em 2007. Mas dificilmente eles se empenham em explicar, em definir o que é o pobre. Por quê? Porque eles querem sempre deixar aberto.
para interpretação. Na nossa cabeça, por exemplo, um pobre é alguém que não tenha recursos financeiros, fazendo do pobre uma categoria econômica, socioeconômica. Mas, se você vai dar uma analisada, uma pesquisada em alguns documentos, principalmente no de Aparecida, que já recebeu um pouco mais de assistência, né? O Papa Bento XVI veio abrir a conferência, nós já tínhamos ali alguns teólogos do século XX não tão embebidos de teologia da libertação. Então Aparecida deu conta, né? O documento de Aparecida deu conta, em algumas partes, de definir o que nós deveríamos entender por pobre. E não é que o pessoal da libertação gosta muito de definir o que é pobre, porque o importante realmente para eles é que você entenda pobre sob chave sociopolítica. Mas o documento de Aparecida, por exemplo, reitera que a maior de todas as pobrezas é o pecado. Então, se eu vou num condomínio de luxo atender uma pessoa que está em crise existencial por causa de algum pecado, eu estou fazendo uma opção por um pobre. Ah, mas ele mora num condomínio de luxo. Mas pobreza para nós católicos não é a pobreza socioeconômica. É a pobreza existencial, espiritual, interior e também a socioeconômica, tá? Não estou dizendo que a socioeconômica não possa ser contemplada. Mas nós já vimos isso numa aula, né? O também não existe para a teologia da libertação. Eles usam outra palavra, por exemplo, inclusão, mas a teologia da libertação não é inclusiva, ela é exclusiva. O que é o pobre? É a pessoa que não tem saneamento básico, que não tem moradia, que não tem terra para plantar, enfim, elementos materiais, o materialismo hegeliano em toda a forma de pensar. E só isso. Então é exclusivamente isso. Se você tentar ser inclusivo e disser, não, mas vamos incluir no conceito de pobre quem não conhece o evangelho, quem não conhece a doutrina católica. Não, que isso é besteira, que interessa é ter o que comer, é ter onde morar, esse negócio de doutrina católica, isso é coisa da Idade Média, blá, 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 blá. Então, eles são exclusivistas, eles não são inclusivos, eles não incluem nas palavras a inteireza do significado, a inteireza do conceito. E isso reverbera em tudo. Isso reverbera em tudo. Então, fazer pastoral pelos pobres. O que seria pastoral pelos pobres? Pastoral social. Tá? Se nós dissermos assim, vamos fazer uma pastoral para ouvir pessoas que estão em depressão. Muitos vão dizer, isso é besteira, que a gente precisa fazer algo pela sociedade, pelos pobres. Escuta, mas a pessoa com depressão não é um pobre? Pobreza é o termo com o qual se define alguém que não possui algo que lhe é necessário. Seja esse algo o que for. Ela pode ser rica financeiramente, mas ela está em depressão, ela não tem alegria. Ela não tem motivação. Ela não tem senso de viver. Logo, ela é pobre. Ela é pobre. E eu tenho de fazer uma opção por essa pessoa. Ela é rica, mas ela está de cama. Ela é doente. Está acamada. É o pobre. Vejam, por exemplo, como isso reverbera em certas ações eclesiais. Quando se fala em missões, missão, sair em missão ou viajar em missão, aqui na América Latina, no Brasil, no nosso episcopado, quando se fala em missões, que lugares de missão se imagina? África, Amazônia, vamos ficar com esses, né, que são os mais emblemáticos. Então, um missionário deveria pensar em fazer missão na África ou na Amazônia.
O que está por trás dessa ideia? Missão é algo que se faz para com os pobres. Pobre no sentido socioeconômico. Então, o certo, o nosso empenho tem que ser em ir aos lugares onde as pessoas não têm o que comer, não têm o que vestir. Perfeito. Queridos, também, meu Deus do céu, é óbvio que a igreja precisa ir levar assistência para esses lugares. Agora, o evangelho se reduz a essa dimensão? Levar o que comer, o que vestir? É levar a pregação, não é? Pois bem, eu pergunto a vocês, qual continente hoje vocês acham que carece mais do evangelho? Não é? De conversões? A África ou a Europa? Porque veja, na África tem todo tipo de ordem e congregação religiosa ali em vários países. E a África é imensa, né? Um continente imenso. Toda missão ali é pouca. Mas, por exemplo, eu não ouço falar de missões à Europa. Vocês sabiam que a Europa praticamente não tem mais fé cristã? Vocês sabiam que a Europa está praticamente islamizada? Isso quando não ateia, sem fé. Tem igrejas fechando na Europa. Tem dioceses sendo dissolvidas na Europa. E eu não ouço falar na América Latina de nenhum projeto de envio de missionários para evangelizar a Europa. Pio XII já escreveu sobre isso. Se não me falha a memória, no documento Fidei Dono, ou Preconis Pacendi, um Evangelho Pacendi, uma coisa assim. Acho que é no Fidei Dono. Que a Europa está se descristianizando. Mas os teólogos da libertação, o pessoal da libertação da América Latina pensa o quê? Não, mas a Europa é um continente rico materialmente, né? Ali eles têm recursos, ali o povo vive bem. Não interessa. Eles vivem bem, eles têm recursos, mas eles não têm o evangelho, ninguém vai fazer nada. Ninguém vai em missões para a Europa. Nós vamos fazer um programa missionário da CNBB ou de outros organismos para enviar missionários para a Europa? Eu não ouço falar. Eu nunca ouvi falar. É o berço da nossa fé. Nós vamos deixar? Não. Vamos cuidar da África e da Amazônia. Bom, eu acho que tinha que cuidar da África, da Amazônia e da Europa. O Canadá pede socorro há muito tempo aos países latino-americanos. Ninguém quer saber. Porque a ideia de missão, então, se fala missão, missões, coleta das missões, temos que ser missionários, discípulos e missionários, né? Temos que ser missionários da vida, do amor, da paz. Vocês percebem? Eles usam muito esses termos. A pessoa recrutada em teologia da libertação, quando ela prega, vocês vão identificar padres e bispos assim, vão jogando com palavras, né? Fraternidade, nós precisamos pregar a igualdade, a solidariedade, temos de viver em sinodalidade, e vão dizendo palavras, jogando ao vento, palavras que em si mesmo não trazem um conceito bem especificado. Então, na realidade, quando você ouve alguém recrutado na teologia da libertação usando um termo, cuidado. Nem sempre o que aquela pessoa entende por aquele termo é o que de fato é. Eu vou ler aqui para vocês um trecho desse livro. É um livro que eu indico para qualquer um que queira entender um pouco do progressismo a nível mundial, né? É esse livro aí, A Nova Igreja de Karl Rahner, do Stefano Fontana. E é um livro fininho, ó. O defeito desse livro é ser pequeno, porque esse autor deveria ter escrito muito mais. É fantástico. Eu falei para vocês, já no início do curso, que o progressismo é uma realidade ampla
E a teologia da libertação é o braço do progressismo na América Latina. Então, é importante entender o progressismo de maneira geral, para que aí você entenda, por consequência, a teologia da libertação. E esse autor, Karl Rahner, é um dos grandes responsáveis pelo progressismo atual. Ele é quase que... Ele é endeusado nos ambientes teológicos, né? As obras de Karl Rahner. Mas aqui na introdução ele diz assim, o autor: parece que já venceu, né, o progressismo, porque é difundida a tendência de antepor a doutrina à pastoral. Então vocês vão ver isso. A pastoral, a prática da igreja é mais importante do que a doutrina. Ou seja, o que fazemos, veja que é uma coisa bem militante. O que fazemos é mais importante do que aquilo em que cremos. E inclusive se faz o caminho inverso na teologia da libertação. Como para eles não há verdade absoluta, isso vem do marxismo, não é? Não há verdade absoluta. Na realidade, nós vamos construindo ao longo da história as verdades. Então, a pastoral é mais importante que a doutrina. Pensa-se que não se possam mais dar preceitos absolutos. Que também o dogma seja fruto de interpretação. Vamos fazer um sínodo, vamos ver, vamos juntar os teólogos, vamos rever isso aqui, vai ver, não é bem isso. Então, relativizar dogmas, doutrinas, isso é próprio do progressismo. Que tudo na igreja esteja dentro da história. Tudo na igreja, até a doutrina. A gente vai construindo, não existe nada fixo, né, arraigado. Que a revelação se dê no mundo, não na igreja. Que entre história sacra e história profana não haja mais diferença. Que a praxe contribua na produção da verdade. Ou seja, verdade nós vamos produzindo na medida em que nós vamos praticando. Né? Você tem lá, vou dar um exemplo, doutrina sobre matrimônio, revelada por Cristo. Mas ninguém mais está vivendo o matrimônio desse jeito. Olha, eu acho que a gente pode rever aqui a doutrina do matrimônio, né, para adaptar à prática atual. Quer dizer, não são as pessoas que têm de se adequar à revelação. É a revelação que precisa ser modelada pela prática. Isso a teologia da libertação faz. Que o evangelho não faça sentido se não lido a partir de uma situação concreta. Então você tem que ler o evangelho a partir da realidade do povo. Eles gostam dessa expressão, né? A realidade do povo. A realidade é o que vai dizer o que o evangelho quer dizer. E não o evangelho iluminar a realidade. Teologia da libertação é isso. Que a moral tradicional da igreja acerca da sexualidade tenha sido superada. Então vocês vão conhecer padres, bispos, teólogos assim. Não, esse negócio de sexo antes do casamento ser pecado, não, isso é uma coisa de uma época. Era um contexto. Isso de masturbação ser pecado, não, isso era uma época, era um contexto. Hoje em dia, com a ciência, a igreja reviu muitas coisas. Eles falam que a igreja reviu. Não, a igreja não reviu nada. Teólogos querem rever. Teólogos, não o magistério. Mas a teologia da libertação preconiza esse discurso, né, de que a revelação e a doutrina têm que ser relidas pela realidade. Que não se possa jamais julgar e daí avaliar à luz da razão e da fé nenhuma situação objetiva da vida. Que não se possa mais falar de alma. Alma, essa coisa de alma, eu escutava muito isso na faculdade, na época. Essa coisa de alma espiritual, isso é uma coisa lá dos gregos. Não existe isso, o que existe é a pessoa. E eles nem definem o que é a pessoa.
A gente tem que parar de falar de alma, de espiritual, que isso tudo é besteira. Que a fé seja uma experiência existencial. Que possam ser ordenadas, padres, também as mulheres. Que os bispos e párocos devam ser indicados desde baixo, né? Votar, igual é na igreja luterana. Que a igreja docente, a igreja que ensina, deva aprender da igreja discente. Que o centro da vida cristã seja a misericórdia sem a verdade e a justiça. Né? Algumas coisas vêm à mente de vocês, né? Não, misericórdia. A gente tem que ter misericórdia. Mas quando você tira da misericórdia a verdade e a justiça, você usa a palavra misericórdia. Mas qual é a ideia que está por debaixo da palavra? Negligência. Mas você não fala que é negligência. Você chama de misericórdia. Hã? Esquerda trabalha assim. Em qualquer esfera. Social, política, acadêmica e teológica. Não, misericórdia. Que Deus em Cristo tenha já salvo a todos, que o inferno é um mito. Assim como o pecado original, os milagres, a própria criação, que ninguém saiba bem quando está realmente em pecado. A ideia de pecado é relativizada pela teologia da libertação. Que a distinção entre pecado mortal e venial seja uma minúcia legalista. Isso era coisa lá da casuística, de Santo Afonso Maria de Ligório, aquela época. Não, hoje em dia isso é besteira, isso é tontice. Que uma vez que tudo é história, também Jesus tenha vivido um processo gradual de tomada de consciência de ser Deus. Nossa, eu ouvia muito isso na faculdade. Jesus não sabia que era Deus, ele foi descobrindo. Que a igreja não tenha nenhuma preferência quanto à posse da verdade. Não, a igreja não tem a verdade. A gente quer se juntar com todo mundo e descobrir a verdade junto. Não veio ninguém revelar a verdade nenhuma. Né? Jesus não veio revelar a verdade, Jesus veio revelar um processo. Ah, eles adoram isso. Um processo histórico. A gente vai construindo junto a revelação, né, as leis, a dogma. Não, isso não existe. A gente vai construindo junto, vamos descobrindo juntos. Né? E por aí vai. Então eles vão jogando com as palavras, com as ideias, com os conceitos. Tem outras coisas aqui, né? Que a igreja não diga não a ninguém, mas se limite a acompanhar e acolher. Não diga não para ninguém. Só acompanha, né? Acolhe, acompanha. Porque afinal de contas os dogmas evoluem. Que a revelação se dê no progressivo desenrolar da consciência. Não é? Que os pastores da igreja não devem ensinar, eles devem escutar só. Que a verdadeira mesa eucarística não é o altar, mas os pobres. Que possa haver diversas cristologias legítimas. Né? Quem é Cristo? Cada corrente teológica pode dizer o que é o Cristo, né, com perspectivas distintas. Isso aqui reverbera bem na missão. Né? O que é missão para o teólogo da libertação, para os que são de perspectiva de libertação. Não se deve fazer prosélitos, né, novos membros. A missão, ela precisa ser entendida não como conversão dos outros, mas como conversão de si mesmo. Não, eu vou lá para a África para estar com os pobres, e aí eu vou aprender daquela religião, daquela cultura, eu vou para me enriquecer. Né? Eu levo pão, eu levo meios de subsistência, mas eu não vou mexer em nada, né, daquelas crenças pagãs, aqueles costumes, não. É uma conversão de mim, não a conversão do outro. Não é? A fidelidade doutrinal, ela é contrária à misericórdia. Se você é fiel à doutrina, você não vai ter misericórdia. O teólogo da libertação ama dizer isso. E isso era bem de Karl Rahner, e vários autores latino-americanos foram bebendo nisso tudo.
Isso é só uma introduçãozinha desse livro, ele vai desenvolvendo essas ideias, e depois em outras aulas eu vou citar mais outros exemplos. Então, como nós percebermos com mais eficácia, né, elementos de libertação nas nossas paróquias, comunidades, nos livros que nós lemos, nos programas de TV católica que nós assistimos, nas músicas de igreja que nós escutamos ou cantamos, eu quero, a partir da próxima aula, começar a dar para vocês alguns elementos para identificar, ficar espertos, evitar e, quando possível, combater. Até lá! Bom, um outro aspecto que é importante vocês terem em mente é que nós estamos falando de uma veia do chamado espectro da esquerda, né? Eu sei que essa é uma apreciação que nós fazemos da esfera política da sociedade, né? Direita e esquerda. Mas quando eu falo esquerda, vocês entendem que eu estou me referindo, dentre todos os aspectos da esquerda que existem, né? Você tem lá o aspecto socialista, o aspecto eugenista, o aspecto nacionalista. Você tem o socialista, não é? Que é um mundo. Não existe um socialismo, existem vários socialismos: leninista, gramscista, trotskista, fabiano e por aí vai. Tem vários autores na Escola de Frankfurt e assim por diante. E é claro que, como nós já vimos, a teologia da libertação é o braço eclesial, é o braço religioso desta forma de pensar o ser humano, a sociedade e a vida como um todo. Então, nesse sentido, é importante que vocês entendam o seguinte: a teologia da libertação, justamente porque usa a epistemologia marxista, né, a forma de esquerda de pensar, justamente porque usa essa epistemologia, ela joga com palavras, ela joga com as palavras. Lenin, que foi um dos líderes da União Soviética no século XX, e a União Soviética, vocês sabem que, como Marx falou da revolução, né, da necessidade de fazer a revolução, mas não deixou por escrito como implantar o comunismo após a revolução feita, aconteceu que cada um que subiu ao poder foi tentando construir o seu próprio comunismo na União Soviética. E cada um foi, né, construindo ali o seu arcabouço de ideias, dentre eles Lenin. O Lenin dizia que a realidade é feita de palavras. Como você expressa a realidade? Como você expressa ideias? Como você define a realidade ao seu redor ou a realidade a seu próprio respeito? Com palavras. A palavra é o meio por excelência pelo qual o ser humano se comunica e a partir do qual, portanto, se constrói absolutamente tudo. Tudo. Você implanta ideias ou retira ideias com o poder da palavra. Você ensina, você destrói com o poder da palavra. As palavras têm poder, e exatamente este poder. Se eu tenho algo aqui dentro de mim, na minha mente, né, na minha alma, e eu quero que isso também esteja dentro de você, que recurso eu tenho para transferir daqui para aí? Telepatia? Osmose? Não. Palavra. É o que nós estamos fazendo aqui. O curso não é exatamente a transmissão de ideias por meio das palavras. Sem palavras, nós não temos realidades humanas. Então Lenin teve essa sacada,
quem detiver o poder sobre as palavras e sobre o conteúdo, o significado das palavras, domina a realidade. Foi a partir desse pensamento leninista que outros pensadores vieram depois. O Antônio Gramsci, por exemplo, se serviu desse pensamento. Antônio Gramsci foi o fundador do Partido Comunista Italiano. E eles se serviram, né, daquilo que hoje a gente conhece como guerra cultural. Né? Se você detiver os meios de comunicação, os meios de mídia, em outras palavras, os meios de comunicação da palavra, você manobra uma sociedade inteira. Imagina na igreja. Se você quer manobrar a igreja para lá ou para cá, domine as palavras, né? O uso que se faz delas. Isso pode parecer algo abstrato, algo vago, mas não é. É muito concreto. Então, quem domina as palavras e o significado delas, domina as realidades. Então, a teologia da libertação, ela fez isso com o vocabulário católico. E vocês vão percebendo teologia da libertação, sobretudo na repetição de certas palavras, né? Repetição de certas palavras, insistência em alguns termos e algumas expressões. Isso é muito próprio da teologia da libertação. Vocês percebem que eu, abrindo um parênteses aqui, eu evito usar o termo teólogos da libertação, porque uma coisa são os teólogos da libertação, outra coisa são aqueles que pensam a partir da égide, do elan, do arcabouço de ideias, da perspectiva da libertação. Vocês acham que o bispo lá do interior da Bahia, da diocese de Santo Antônio do Maracujá, sei lá, vou inventando aqui, extremamente progressista, né? Libertador, como nós costumamos chamar, TL. Mas você acha que ele sabe que o modo dele pensar está errado? A gente viu isso lá no ponto 4, lembra? Ele não sabe, ele nem é teólogo. Não é que ele estude para pensar daquela forma, ele nem estuda. Ele foi formado, ele foi formatado para pensar daquele jeito. Ele é um produto, ele não é um produtor. Então, o teólogo da libertação é o produtor das ideias. Mas existem os produtos. Então, a maioria, meus queridos, é importante entender isso, a maioria no clero, no episcopado, nas congregações e institutos religiosos, nas editoras católicas, nas TVs católicas, enfim, são produtos da teologia da libertação, não são produtores. Eles nem sabem. Se você pedir para eles explicarem o que é a teologia da libertação, eles nem sabem o que é isso. Eles simplesmente pensam daquela forma, porque foram recrutados para pensar daquela forma, e eles nem sabem que aquela forma de pensar é resultado de todo um esforço anterior a eles para fazê-los chegar àquela maneira de pensar e agir. Então, na perspectiva da libertação, né, voltando aqui, para não chamar teólogos, né, na perspectiva da libertação, contida tanto no clero como em muitos líderes, muitas lideranças da igreja, catequistas, coordenadores, formadores de opinião, etc., existe esse uso indiscriminado de certas palavras que, no fundo, são portas abertas para que se interprete a coisa como se quiser, né? Então, vou dar alguns exemplos. A palavra pobre é uma palavra muito cara na perspectiva da libertação. Os pobres.
defesa dos pobres, opção pelos pobres, favorecer os mais pobres. Bom, veja o jogo que há em torno desse tema, desse termo, pobre. É um termo que aparece nos documentos, principalmente das conferências latino-americanas. Apareceu primeiro em Medellín, 1968, depois em 1982 em Puebla. Se acrescentou opção preferencial pelos pobres, foi reiterado em Santo Domingo, 1992, depois Conferência de Aparecida em 2007. Mas dificilmente eles se empenham em explicar, em definir o que é o pobre. Por quê? Porque eles querem sempre deixar aberto para interpretação. Na nossa cabeça, por exemplo, um pobre é alguém que não tenha recursos financeiros, fazendo do pobre uma categoria econômica, socioeconômica. Mas, se você vai dar uma analisada, uma pesquisada em alguns documentos, principalmente no de Aparecida, que já recebeu um pouco mais de assistência, né? O Papa Bento XVI veio abrir a conferência, nós já tínhamos ali alguns teólogos do século XX não tão embebidos de teologia da libertação. Então, Aparecida deu conta, né? O documento de Aparecida deu conta, em algumas partes, de definir o que nós deveríamos entender por pobre. E não é que o pessoal da libertação gosta muito de definir o que é pobre, porque o importante realmente para eles é que você entenda pobre sob chave sociopolítica. Mas o documento de Aparecida, por exemplo, reitera que a maior de todas as pobrezas é o pecado. Então, se eu vou num condomínio de luxo atender uma pessoa que está em crise existencial por causa de algum pecado, eu estou fazendo uma opção por um pobre. Ah, mas ele mora num condomínio de luxo. Mas pobreza para nós católicos não é a pobreza socioeconômica. É a pobreza existencial, espiritual, interior e também a socioeconômica, tá? Não estou dizendo que a socioeconômica não possa ser contemplada. Mas nós já vimos isso numa aula, né? O também não existe para a teologia da libertação. Eles usam outra palavra, por exemplo, inclusão, mas a teologia da libertação não é inclusiva, ela é exclusiva. O que é o pobre? É a pessoa que não tem saneamento básico, que não tem moradia, que não tem terra para plantar, enfim, elementos materiais, o materialismo hegeliano em toda a forma de pensar. E só isso. Então, é exclusivamente isso. Se você tentar ser inclusivo e disser, não, mas vamos incluir no conceito de pobre quem não conhece o evangelho, quem não conhece a doutrina católica. Não, que isso é besteira, que interessa é ter o que comer, é ter onde morar, esse negócio de doutrina católica, isso é coisa da Idade Média, blá, 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 blá. Então, eles são exclusivistas, eles não são inclusivos, eles não incluem nas palavras a inteireza do significado, a inteireza do conceito. E isso reverbera em tudo. Isso reverbera em tudo. Então, fazer pastoral pelos pobres. O que seria pastoral pelos pobres? Pastoral social. Tá? Se nós dissermos assim, vamos fazer uma pastoral para ouvir pessoas que estão em depressão. Muitos vão dizer, isso é besteira, que a gente precisa fazer algo pela sociedade, pelos pobres. Escuta, mas a pessoa com depressão não é um pobre? Pobreza é o termo com o qual se define alguém que não possui algo que lhe é necessário. Seja esse algo o que for. Ela pode ser rica financeiramente, mas ela está em depressão, ela não tem alegria. Ela não tem motivação. Ela não tem senso de viver.
Logo, ela é pobre. Ela é pobre. E eu tenho de fazer uma opção por essa pessoa. Ela é rica, mas ela está de cama. Ela é doente. Está acamada. É pobre. Vejam, por exemplo, como isso reverbera em certas ações eclesiais. Quando se fala em missões, missão, sair em missão ou viajar em missão. Aqui na América Latina, no Brasil, no nosso episcopado, quando se fala em missões, que lugares de missão se imagina? África, Amazônia, vamos ficar com esses, né, que são os mais emblemáticos. Então, um missionário deveria pensar em fazer missão na África ou na Amazônia. O que está por trás dessa ideia? Missão é algo que se faz para com os pobres. Pobre no sentido socioeconômico. Então, o certo, o nosso empenho tem que ser em ir aos lugares onde as pessoas não têm o que comer, não têm o que vestir. Perfeito. Queridos, também, meu Deus do céu, é óbvio que a igreja precisa ir levar assistência para esses lugares. Agora, o evangelho se reduz a essa dimensão? Levar o que comer, o que vestir? É levar a pregação, não é? Pois bem, eu pergunto a vocês, qual continente hoje vocês acham que carece mais do evangelho? Não é? De conversões? A África ou a Europa? Porque veja, na África tem todo tipo de ordem e congregação religiosa ali em vários países. E a África é imensa, né? Um continente imenso. Toda missão ali é pouca. Mas, por exemplo, eu não ouço falar de missões à Europa. Vocês sabiam que a Europa praticamente não tem mais fé cristã? Vocês sabiam que a Europa está praticamente islamizada? Isso quando não ateia, sem fé. Tem igrejas fechando na Europa. Tem dioceses sendo dissolvidas na Europa. E eu não ouço falar na América Latina de nenhum projeto de envio de missionários para evangelizar a Europa. Pio XII já escreveu sobre isso. Se não me falha a memória, no documento Fidei Dono, ou Preconis Pacendi, um Evangelho Pacendi, uma coisa assim. Acho que é no Fidei Dono. Que a Europa está se descristianizando. Mas os teólogos da libertação, o pessoal da libertação da América Latina pensa o quê? Não, mas a Europa é um continente rico materialmente, né? Ali eles têm recursos, ali o povo vive bem. Não interessa. Eles vivem bem, eles têm recursos, mas eles não têm o evangelho. Ninguém vai fazer nada. Ninguém vai em missões para a Europa. Nós vamos fazer um programa missionário da CNBB ou de outros organismos para enviar missionários para a Europa? Eu não ouço falar. Eu nunca ouvi falar. É o berço da nossa fé. Nós vamos deixar? Não. Vamos cuidar da África e da Amazônia. Bom, eu acho que tinha que cuidar da África, da Amazônia e da Europa. O Canadá pede socorro há muito tempo aos países latino-americanos. Ninguém quer saber. Porque a ideia de missão, então, se fala missão, missões, coleta das missões, temos que ser missionários, discípulos e missionários, né? Temos que ser missionários da vida, do amor, da paz. Vocês percebem? Eles usam muito esses termos. A pessoa recrutada em teologia da libertação, quando ela prega, vocês vão identificar padres e bispos assim, vão jogando com palavras, né? Fraternidade, nós precisamos pregar a igualdade, a solidariedade, temos de viver em sinodalidade. E vão dizendo palavras, jogando ao vento, palavras que em si mesmo não trazem um conceito bem especificado.
Então, na realidade, quando você ouve alguém recrutado na teologia da libertação usando um termo, cuidado. Nem sempre o que aquela pessoa entende por aquele termo é o que de fato é. Eu vou ler aqui para vocês um trecho desse livro. É um livro que eu indico para qualquer um que queira entender um pouco do progressismo a nível mundial, né? É esse livro aí, A Nova Igreja de Karl Rahner, do Stefano Fontana. E é um livro fininho, ó. O defeito desse livro é ser pequeno, porque esse autor deveria ter escrito muito mais. É fantástico. Eu falei para vocês, já no início do curso, que o progressismo é uma realidade ampla e a teologia da libertação é o braço do progressismo na América Latina. Então, é importante entender o progressismo de maneira geral, para que aí você entenda, por consequência, a teologia da libertação. E esse autor, Karl Rahner, é um dos grandes responsáveis pelo progressismo atual. Ele é quase que... Ele é endeusado nos ambientes teológicos, né? As obras de Karl Rahner. Mas aqui na introdução ele diz assim, o autor: parece que já venceu, né, o progressismo, porque é difundida a tendência de antepor a doutrina à pastoral. Então vocês vão ver isso. A pastoral, a prática da igreja é mais importante do que a doutrina. Ou seja, o que fazemos, veja que é uma coisa bem militante, o que fazemos é mais importante do que aquilo em que cremos. E, inclusive, se faz o caminho inverso na teologia da libertação. Como para eles não há verdade absoluta, isso vem do marxismo, não é? Não há verdade absoluta. Na realidade, nós vamos construindo ao longo da história as verdades. Então, a pastoral é mais importante que a doutrina. Pensa-se que não se possam mais dar preceitos absolutos. Que também o dogma seja fruto de interpretação. Vamos fazer um sínodo, vamos ver, vamos juntar os teólogos, vamos rever isso aqui, vai ver, não é bem isso. Então, relativizar dogmas, doutrinas, isso é próprio do progressismo. Que tudo na igreja esteja dentro da história. Tudo na igreja, até a doutrina. A gente vai construindo, não existe nada fixo, né, arraigado. Que a revelação se dê no mundo, não na igreja. Que entre história sacra e história profana não haja mais diferença. Que a praxe contribua na produção da verdade. Ou seja, verdade nós vamos produzindo na medida em que nós vamos praticando. Né? Você tem lá, vou dar um exemplo, doutrina sobre matrimônio, revelada por Cristo. Mas ninguém mais está vivendo o matrimônio desse jeito. Olha, eu acho que a gente pode rever aqui a doutrina do matrimônio, né, para adaptar à prática atual. Quer dizer, não são as pessoas que têm de se adequar à revelação. É a revelação que precisa ser modelada pela prática. Isso a teologia da libertação faz. Que o evangelho não faça sentido se não lido a partir de uma situação concreta. Então você tem que ler o evangelho a partir da realidade do povo. Eles gostam dessa expressão, né? A realidade do povo. A realidade é o que vai dizer o que o evangelho quer dizer. E não o evangelho iluminar a realidade. A teologia da libertação é isso. Que a moral tradicional da igreja acerca da sexualidade tenha sido superada. Então vocês vão conhecer padres, bispos, teólogos assim. Não, esse negócio de sexo antes do casamento ser pecado, não, isso é uma coisa de uma época. Era um contexto.
Ah, isso de masturbação ser pecado, não, isso era uma época, era um contexto. Hoje em dia, com a ciência, a igreja reviu muitas coisas. Eles falam que a igreja reviu. Não, a igreja não reviu nada. Teólogos querem rever. Teólogos, não o magistério. Mas a teologia da libertação preconiza esse discurso, né, de que a revelação e a doutrina têm que ser relidas pela realidade. Que não se possa jamais julgar e daí avaliar à luz da razão e da fé nenhuma situação objetiva da vida. Que não se possa mais falar de alma. Alma, essa coisa de alma, eu escutava muito isso na faculdade, na época. Essa coisa de alma espiritual, isso é uma coisa lá dos gregos. Não existe isso, o que existe é a pessoa. E eles nem definem o que é a pessoa. A gente tem que parar de falar de alma, de espiritual, que isso tudo é besteira. Que a fé seja uma experiência existencial. Que possam ser ordenadas, padres, também as mulheres. Que os bispos e párocos devam ser indicados desde baixo, né? Votar, igual é na igreja luterana. Que a igreja docente, a igreja que ensina, deva aprender da igreja discente. Que o centro da vida cristã seja a misericórdia sem a verdade e a justiça. Algumas coisas vêm à mente de vocês, né? Não, misericórdia. A gente tem que ter misericórdia. Mas quando você tira da misericórdia a verdade e a justiça, você usa a palavra misericórdia. Mas qual é a ideia que está por debaixo da palavra? Negligência. Mas você não fala que é negligência. Você chama de misericórdia. Esquerda trabalha assim. Em qualquer esfera. Social, política, acadêmica e teológica. Não, misericórdia. Que Deus em Cristo tenha já salvo a todos, que o inferno é um mito. Assim como o pecado original, os milagres, a própria criação, que ninguém saiba bem quando está realmente em pecado. A ideia de pecado é relativizada pela teologia da libertação. Que a distinção entre pecado mortal e venial seja uma minúcia legalista. Isso era coisa lá da casuística de Santo Afonso Maria de Ligório, aquela época. Não, hoje em dia isso é besteira, isso é tontice. Que uma vez que tudo é história, também Jesus tenha vivido um processo gradual de tomada de consciência de ser Deus. Nossa, eu ouvia muito isso na faculdade. Jesus não sabia que era Deus, ele foi descobrindo. Que a igreja não tenha nenhuma preferência quanto à posse da verdade. Não, a igreja não tem a verdade. A gente quer se juntar com todo mundo e descobrir a verdade junto. Não veio ninguém revelar a verdade nenhuma. Jesus não veio revelar a verdade, Jesus veio revelar um processo. Eles adoram isso. Um processo histórico. A gente vai construindo junto a revelação, né, as leis, a dogma. Não, isso não existe. A gente vai construindo junto, vamos descobrindo juntos. Né? E por aí vai. Então eles vão jogando com as palavras, com as ideias, com os conceitos. Tem outras coisas aqui, né? Que a igreja não diga não a ninguém, mas se limite a acompanhar e acolher. Não diga não para ninguém. Só acompanha, né? Acolhe, acompanha. Porque afinal de contas os dogmas evoluem. Que a revelação se dê no progressivo desenrolar da consciência. Não é? Que os pastores da igreja não devem ensinar, eles devem escutar só. Que a verdadeira mesa eucarística não é o altar, mas os pobres. Que possa haver diversas cristologias legítimas. Quem é Cristo? Cada corrente teológica pode dizer o que é o Cristo, com perspectivas distintas. Isso aqui reverbera bem na missão. O que é missão para o teólogo da libertação, para os que são de perspectiva de libertação?
Não se deve fazer prosélitos, né? Novos membros. A missão, ela precisa ser entendida não como conversão dos outros, mas como conversão de si mesmo. Não, eu vou lá para a África para estar com os pobres, e aí eu vou aprender daquela religião, daquela cultura, eu vou para me enriquecer. Né? Eu levo pão, eu levo meios de subsistência, mas eu não vou mexer em nada, né, daquelas crenças pagãs, aqueles costumes, não. É uma conversão de mim, não a conversão do outro. Não é? A fidelidade doutrinal, ela é contrária à misericórdia. Se você é fiel à doutrina, você não vai ter misericórdia. O teólogo da libertação ama dizer isso. E isso era bem de Karl Rahner, e vários autores latino-americanos foram bebendo nisso tudo. Isso é só uma introduçãozinha desse livro, ele vai desenvolvendo essas ideias, e depois em outras aulas eu vou citar mais outros exemplos. Então, como nós percebermos com mais eficácia, né, elementos de libertação nas nossas paróquias, comunidades, nos livros que nós lemos, nos programas de TV católica que nós assistimos, nas músicas de igreja que nós escutamos ou cantamos. Eu quero, a partir da próxima aula, começar a dar para vocês alguns elementos para identificar, ficar espertos, evitar e, quando possível, combater. Até lá!